Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar um pouquinho mais nos ensinamentos de Jesus, amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Dá-nos a Tua bênção, o Teu entendimento, a capacidade de podermos aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor nos tem ensinado através da Tua palavra. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus nos abençoe através desse estudo hoje. O nosso estudo hoje é viver Jesus é viver a palavra. Viver Jesus é viver a palavra, é viver o seu evangelho, aquilo que ele nos ensinou e aquilo que ele viveu, porque Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E hoje, esse Jesus vivo, essa palavra viva, habita em nós, dentro de nós. Por isso, nós precisamos viver Jesus, vivendo a palavra, vivendo o seu evangelho. Nós vamos ter apenas alguns textos para nós meditarmos, para entendermos e percebermos se nós estamos vivendo ou não Jesus e o seu evangelho e a sua palavra. Nós vamos começar com um texto bastante simples, mas muito sério, do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 35 a 40, que diz o seguinte: um deles, dos intérprete da lei, experimentando, ou seja, tentando, provocando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele conclui dizendo assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a Torá, os 5 primeiros livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, e os profetas, não é? Então, desses dois mandamentos depende tudo na nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, o nosso entendimento, toda a nossa alma, e ao próximo como a nós mesmos, não é? Jesus está dizendo que eu preciso desejar para o meu próximo tudo o que eu desejo para mim. Tudo que eu quero de melhor para mim, eu preciso desejar para o meu próximo, amar o meu próximo, pedir a Deus que abençoe o meu próximo, seja ele quem for. O nosso sentimento em relação ao próximo está diretamente ligado e dependente de alguns fatores. Que fatores são esses? Primeiro, como é que eu vejo a mim mesmo? Como é que eu valorizo e analiso a mim mesmo? Qual é realmente o meu estado emocional, psicológico, mental, espiritual, social, profissional, sexual, cultural, etc. Qual é o meu estado em todas essas áreas? Como é que eu reajo, como é que eu faço, como que é a minha vida em todas essas áreas? Porque cada um de nós é um mundo, um mistério, uma incógnita, não é? Nós somos a soma de muitas coisas boas, também ruins.
Então, a forma como nós vamos amar o próximo, as outras pessoas, vai depender de como nós tratamos a nós mesmos. Como nós entendemos o mundo, como é que nós vemos o mundo, em todas as áreas. Aí nós vamos corresponder ao próximo de acordo com aquilo que somos interiormente. Pensamos, acreditamos e vivemos, né? Por isso, nós precisamos muito de Jesus na nossa vida. Porque Jesus, através do seu evangelho e dos seus ensinos, não é? E do seu exemplo de vida, endireita a nossa vida, nos dá equilíbrio, nos coloca no prumo, nos direciona, nos aconselha, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda, nos socorre e nos dá também livramentos. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Nele está a palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus. Quando conhecemos Jesus, conhecemos a nós mesmos, como somos, quem somos e como estamos, em todas as áreas da nossa vida. Ter Jesus é ter a sua palavra em nós e através de nós e por nós. Os religiosos apenas conhecem a palavra de Deus, a letra. Agora, os filhos de Deus, que entregaram sua vida para Jesus, conhecem e vivem a palavra de Deus, o Espírito, a prática, não apenas a letra, mas o Espírito da letra e a prática daquilo que nós conhecemos. Precisamos de Jesus porque é nele que somos novas criaturas. Somente em Jesus nós nos tornamos novas pessoas, pessoas diferentes, abençoadas, pessoas que podem realmente dizer que amam a Deus e amam ao próximo como a nós mesmos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não é? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: e assim, se, é uma condição, se alguém está em Cristo, nele, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus, nós somos novas criaturas. Por quê? Porque se nós estamos em Jesus e Ele em nós, a sua palavra está automaticamente em nós e atuando através da nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos. Como novas criaturas, nós vamos amar mais a nós mesmos e vamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, Jesus fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ele torna a repetir. A lei e os profetas, a lei e as profecias estão baseadas nisso. Tudo o que eu quero que as pessoas façam para mim, eu preciso fazer para elas também. Não é somente para mim. Eu quero que as pessoas sejam boas comigo, mas eu preciso ser bom para com elas também. Eu quero que as pessoas façam coisas boas para mim, mas eu preciso também fazer coisas boas para elas. Tudo quanto eu quero que os homens me façam, eu preciso fazer a eles também. Isso é ter Jesus. Isso é ter o Evangelho de Jesus. Isso é viver Jesus. Isso é viver o Evangelho de Jesus. Isso é viver a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim. Preste atenção nisso aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Ore por essa pessoa. Ore com essa pessoa. Está alguém entre vós alegre? Alegre-se com ele.
Compartilhe da sua alegria. Preste atenção nisso aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Ore com essa pessoa. Não fique só contemplando de longe e falando, não. Ore com ela. Ore por ela. E se alguém está alegre, alegre-se com essa pessoa também. Não fique com ciúme, com inveja, emburrado no canto, não. Participe da alegria do outro também. Então, não seja indiferente, insensível, egoísta, mesquinho, orgulhoso. Não tenha atitude de alguém que não conhece, nem ama a Cristo e a sua palavra e o seu evangelho. São nesses momentos que nós entendemos se somos ou não. Como o estudo que eu dei diz, nós somente estamos ou somos. Às vezes a pessoa está presente, mas não participa. Está vendo o outro sofrendo e não ora com ela, não ora por ela. Está vendo o outro alegre e não participa da alegria do outro. Nós temos que participar de tudo, da tristeza e da alegria, porque isso é o Evangelho de Jesus, isso é viver Jesus, isso é viver o seu Evangelho. Eu sou muito retraído. Mas em Cristo não. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para testemunhar e para agirmos. E esse Espírito Santo foi Jesus que enviou quando ele voltou para o Pai. Ele disse, eu enviarei o Consolador. E ele veio, e ele já habita em nós. Ou seja, Jesus habita em nós através do Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles são um. É o mesmo. Cada um de nós é exatamente como alguém que conhece ou não conhece Jesus. O nosso testemunho de vida, o nosso estilo de vida, ele prova, ele mostra, ele demonstra se nós temos ou não Jesus. Se nós vivemos ou não o Evangelho de Jesus. Se tem ou não Jesus. Se vive ou não Jesus. Qual tem sido o nosso testemunho de vida no nosso dia a dia, em todos os lugares, com todas as pessoas e situações que temos passado? Com aquelas pessoas com quem convivemos, com o próximo, como é que tem sido o nosso tipo de comportamento, as nossas reações, as nossas atitudes, como é que tem sido? Tem demonstrado que nós temos Jesus e vivemos Jesus? Que nós temos o Evangelho em nós e vivemos o Evangelho? Ou não? Existem duas situações de atitudes, que uma se chama ação e a outra se chama reação. E elas são bem diferentes uma da outra. Ação e reação. Ação é algo pensado, planejado, estudado, arquitetado, preparado com antecedência, mascarado, fantasiado, travestido. Isso é uma ação. Você fala, amanhã, quando estiver em tal lugar, eu vou fazer assim, assim, assim. Quando eu encontrar tal pessoa, eu vou falar assim, assim. Você faz tudo antes, prepara tudo antes. Agora, reação é um reflexo imediato, inesperado, de surpresa, sem ter tido tempo de se preparar. É o que é de fato. Quando viu, já mostrou, já falou, já fez. Porque essa é a reação. A nossa reação, ela é imediata. E é muito bom quando nós somos pegos de surpresa, porque é no ser pego de surpresa que nós revelamos quem realmente somos, o
que realmente está dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser. Ação e reação. Se você tem Jesus na sua vida, a sua reação será de acordo com como quem tem Jesus e o seu Evangelho. Mas se você não vive o Evangelho, a sua reação será um péssimo testemunho. E depois você tem que ficar pedindo desculpa. Não, eu estava nervoso. Nervoso ou não, quem tem Jesus, a reação é a mesma. É de paz, é de misericórdia, é de amor, é de compaixão, é de respeito, é de educação. Não é de burrice, de estupidez. Porque quem tem Jesus tem o seu Evangelho, os seus ensinamentos, não apenas gravados na mente, mas gravados no nosso temperamento, no nosso ego, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então, ação e reação é diferente. A ação é programada, a reação não. É de surpresa. As nossas reações revelam se de fato temos Jesus ou não, se fazemos parte da família de Deus ou se somos apenas frequentadores de cultos e mais nada. Se vivemos Jesus e o seu Evangelho, a nossa vida é de uma forma. Se nós apenas conhecemos o Evangelho de Jesus, as nossas atitudes serão outras. Meus irmãos, é através das nossas provas e testes no dia a dia que crescemos e amadurecemos, nos tornamos adultos e deixamos de ser infantis, crianças, bebês. É isso que Deus quer que nós façamos, que cresçamos. Então Ele permite pessoas, Ele permite atitudes acontecerem para que nós sejamos forjados, para que nós sejamos trabalhados, para que nós possamos pensar, meditar e ver como é que temos sido, como é que nós temos agido, para que nós possamos mudar a nossa forma de vida. Viver Jesus é viver a sua palavra, a palavra de Deus, é viver o seu Evangelho. Mateus capítulo 5, versículo 7, nas bem-aventuranças, Jesus fala assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós precisamos ter misericórdia. Nós queremos que as pessoas tenham misericórdia conosco. E às vezes, quando é o problema do outro, nós não queremos ter misericórdia por ele. Mas é aquilo que Jesus falou, que nós já lemos antes. Tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós, nós precisamos fazer para elas também. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se você não for misericordioso, quando você necessitar de misericórdia, você não alcançará misericórdia para a sua vida. Isso depende muito do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é? Deus permite muitas situações na nossa vida, para que Jesus seja forjado e formado em nós. Mas tudo isso é através do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas um texto muito importante que fala sobre a nossa ação e reação, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei, ou da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, ele está dizendo, tem muitas coisas que eu não escrevi aqui, mas elas estão aqui. Elas estão aqui. Tudo aquilo que nós sabemos que não é de Deus e que causa mal a nós e às outras pessoas, não é de Deus, são obras da carne. Aí ele fala aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por isso que Jesus fala, não é? E lá em Tiago nós vimos, se estiver alguém sofrendo, ore com essa pessoa. Ore por essa pessoa. E se alguém estiver alegre, feliz, por algum motivo, não fique com inveja, com ciúme. Alegre-se com essa pessoa. Participe com ela da sua alegria. E isso prova se nós estamos no Espírito, se nós temos o fruto do Espírito, ou se nós estamos apenas agindo através das obras da carne. A própria palavra de Deus nos dá o diagnóstico de como realmente estamos e somos em tudo na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude para que nós possamos viver Jesus, viver o Evangelho. Não apenas sermos religiosos, cheios de manias, de rituais, e que não vive a palavra viva, que é Jesus, que é o seu Evangelho. Quem não vive Jesus, não vive o Evangelho, não vive os seus ensinamentos. Quem diz que tem Jesus, mas não vive conforme o seu Evangelho, não tem Jesus, não tem a palavra que se encarnou e habitou entre nós e hoje habita em nós. Nós precisamos viver Jesus e viver a sua palavra, o seu Evangelho. Que Deus nos ajude e nos abençoe em tudo o que nós temos que fazer na nossa vida, todos os dias, em todos os lugares. Amém.